Olá, pessoal! Hoje, nas minhas leituras, uma coisa me chamou muita atenção. Ela me levou lá para o Oriente, lá para o mundo do Japão medieval. Descobri a história de um shogun que tinha uma tigela que era especial para ele. Eu sou a professora Andréa de História e vou contar para vocês a história da tigela do shogun. Bem, o shogun era uma pessoa bastante importante do Japão medieval. Ele era um senhor feudal, digamos assim. Quando lido com os olhos ocidentais, podemos dizer que ele era uma figura semelhante a um senhor feudal. Alguém de muito poder, poder militar principalmente. E esse shogun, ele fazia todos os dias a cerimônia do chá. Nessa cerimônia, ele separava objetos especiais que eram muito caros para ele, que tinham um valor estimativo muito elevado. Entre esses objetos havia a tigela do shogun. E um dia essa tigela caiu e quebrou. Ela era elaborada da mais fina cerâmica. Todos sabem da fama da cerâmica oriental. Essa deveria ser maravilhosa, dado ao tratamento que o shogun deu aos cacos da tigela. Imediatamente depois de cair e quebrar, o shogun mandou chamar as pessoas do recinto e encaminhar a tigela para que restauradores chineses pudessem repará-la. Quando a tigela voltou, tamanha foi a surpresa do shogun ao perceber que restauradores tão afamados da China tinham dado à tigela um tratamento rústico que não agradou nem um pouco aos olhos do shogun. Os restauradores tinham simplesmente fixado com grampos as partes quebradas para restaurar a tigela. Aos olhos do shogun, haveria uma outra possibilidade de fazer com que aquele objeto tão precioso para ele pudesse voltar a ser utilizado. Então ele chamou seus mais habilidosos artesãos. Esses artesãos entreolharam-se e levaram consigo a tigela. Algum tempo depois trouxeram-na de volta. E tamanha foi a surpresa do shogun que essa técnica utilizada para restaurar a tigela, chamada de kintsugi, acabou sendo desenvolvida com a mistura entre uma resina e pó de ouro. Essa mistura deu uma tenacidade à tigela e deu à tigela também uma nova composição. Parecia uma composição mágica. Era a mesma tigela, mas carregava consigo toda a história de cuidado, de afeto, toda a história dos erros cometidos por aqueles que tentaram e não conseguiram consertá-la. Trazia também o orgulho daqueles que agora tinham em suas mãos uma nova técnica. Essa técnica surgida entre os séculos XII e XIX, durante o período feudal japonês, é aplicada até hoje no Japão. E há muitas pessoas que preferem comprar objetos restaurados por essa técnica, respeitando a sua história, do que objetos semelhantes novos. Por que essa história me chama a atenção? Porque aqui no mundo ocidental o tratamento que nós damos para as coisas que quebram é diferente. Nós simplesmente colhemos os pedaços, damos a eles um destino seguro e sequer lembramos, muitas vezes, das vezes que usamos o objeto. Afinal, ele é apenas um objeto. Já no Japão, a técnica ela foi utilizada pela psicologia. E foi feita uma analogia, uma metáfora, onde se escreveu uma história, a vida e o vaso quebrado. Dizendo que na vida muitas vezes nós, os seres humanos, nos quebramos. E que muitas vezes tentamos esconder as nossas falhas e os pedaços quebrados, porque a fragilidade não é bonita aos olhos daquele que observa.
Mas essa técnica, ela tem como objetivo demonstrar o valor do vaso, da tigela, do ser humano quebrado, valorizando toda a sua história e cada experiência, porque o tempo, servindo como resina, e a resiliência como pó de ouro, transformarão os seres humanos em uma bela tigela nova. Não nova, mas restaurada, com um valor ainda maior do que tinha quando nova, porque carrega consigo uma história.